Bom, né, eu sou professor no departamento de física na USP Ribeirão Preto. Aqui a gente tem um curso de física médica, né, de graduação, e física aplicada à medicina e biologia do pós-graduação. Então, o nosso departamento ele é bem voltado para essa área de interface de física, medicina e biologia, né. Imagino que alguns talvez já conheçam, quem não conhece, algum dia tiver aqui por perto de Ribeirão, quiser conhecer, pode ficar à vontade em me contactar. Eu ou alguma outra pessoa aqui terá o maior prazer em mostrar aqui as localidades para você, né. E se alguém tiver interesse especial por ultrassom, né, aí, pode mandar direto o contato para mim. Ah, esse tema de elastografia é uma área que eu já trabalhei muito, assim, meu doutorado foi completamente focado em elastografia, né, então eu me sinto bastante à vontade para falar, poderia falar aqui por muito mais do que o tempo que a gente tem, né. Hoje em dia não é meu principal foco de pesquisa, desviei um pouquinho para umas outras coisas, mas de vez em quando eu ainda faço alguns trabalhos em elastografia, estou sempre participando em bancas, em painéis, em congresso, avaliando trabalhos, enfim. Então eu sou ativo ainda na área, não tanto quanto já fui, né. Mas eu gosto de falar sobre essa técnica bastante, porque ela já está bem presente aí em vários equipamentos de ultrassom por imagem, né. Então, se alguém aqui que trabalha na área de radiologia, já tem maior contato com ultrassonografia, né, provavelmente já ouviu falar de elastografia, talvez até já trabalhou na área. Então eu acho que é uma parte interessante de, espalhar o conhecimento mais técnico na área, e eu vejo quando eu converso, assim, com principalmente, quem está trabalhando mesmo com isso aqui no Brasil, né, que na maioria são profissionais da saúde, que existe muita confusão de termos, de que exatamente a imagem mostra, e enfim, então às vezes é importante ter um tempinho para pensar melhor em alguns parâmetros sobre a imagem, como ela é formada, né, para que ela serve, e essa é a função da minha apresentação de hoje, tá, com esse intuito que eu preparei, espero que, alguma coisa de útil vocês consigam, tirar aí dos próximas meia hora, 40 minutos que a gente vai conversar, né. Então aqui está meu e-mail, né, se alguém tiver interesse. Eu gosto de começar falando pelos contatos, né, para não deixar no fim que já está na pressa para terminar. Geralmente eu coloco no início da apresentação, né, então, tá aí meu e-mail, no final eu coloco de novo, se alguém ficou interessado no meio do caminho, pode pegar meu e-mail de novo, né, ou chegou atrasado. Então, eu sou um dos coordenadores aqui do grupo de inovação, instrumentação médica e ultrassom, que é um dos laboratórios aqui do nosso departamento de física, que fica no campus da USP de Ribeirão Preto, como eu disse, né, e a gente também tem a pós-graduação em Física Aplicada em Medicina e Biologia, tem aí praticamente todas as áreas que englobam a física médica, mas, não só a física médica, biofísica, muita coisa teórica também nessa área de interface da física com a medicina e biologia. Então, antes da gente ir para a elastografia propriamente dito, né, só relembrar aqui rapidinho o que é uma imagem de ultrassom, para a gente ficar todo mundo aí mais ou menos na mesma página, né. Então a imagem de ultrassom, ela é baseada na emissão de ondas acústicas, né, ondas sonoras, é uma onda mecânica mesmo que propaga para dentro do tecido, né. A gente está bem acostumado com esse tipo de imagem, né, que é a imagem da evolução fetal, né. Então, quem aí é pai ou mãe ou já vivenciou o desenvolvimento de um feto, né, é uma técnica de imagem que gera, assim, muito interesse familiar, tem uma questão afetiva muito grande. E para obter a imagem, então, o profissional da saúde, aqui no Brasil, geralmente o médico, né, ele manuseia o que a gente chama aqui de sonda, o probe, o transdutor, que é esse objeto. Espero que vocês estejam vendo o meu mouse, tá? Se tiver algum problema, eu estou apontando aqui na tela. Esse objeto branco aqui em cima que eu estou apontando, que eu denominei aqui transdutor, ele emite ondas sonoras, são ondas de Estamos sim, ultrassom, professor. então. Legal. Então, são ondas sonoras que a gente não tem a capacidade de ouvir, né? E
no diagnóstico médico, elas estão aí entre 1 e 20 megahertz, então são milhões de ciclos por segundo que a onda tem aí de frequência, né? E então essa onda ela viaja e quando ela encontra ela encontra interface entre dois meios que têm algum tipo de característica mecânica diferente, parte dela propaga para o interior desse objeto, por exemplo, aqui o feto, e parte dela é refletida, né? Ou retroespalhada, que é o termo mais correto. Então essa onda que é retroespalhada, que é refletida, também conhecida como eco, ela retorna para esse mesmo dispositivo, né, o transdutor. E esse dispositivo, então, ele capta esse sinal acústico, transforma em sinal elétrico, manda tudo isso para um computador, e o computador trata de transformar essas magnitudes desses ecos em uma informação espacial, morfológica, né? Então, a imagem de ultrassom, ela é uma imagem essencialmente morfológica, né? Então ela é muito dependente do operador, depende de como o operador posiciona aqui a sonda, né? Isso aqui não está muito acurado, né? Essa ilustração, porque precisa daquele gel para garantir que não tem ar no meio do caminho. O ar é sempre um problema para a ultrassonografia. E essa imagem morfológica, então, a parte superior da imagem, ela está próxima aqui do transdutor. Então, a superior da imagem, essa parte aqui é a parte mais próxima do transdutor. Aí o som viaja, então, para dentro do tecido e volta. Então, o que a gente vê mais profundo aqui é o som que viajou toda aqui a camada de gordura, músculos, né? A, o feto aqui, o líquido amniótico, depois ele ultrapassa e passa aqui pelo útero também. Então, quem tem o olho treinado, você consegue ver aqui a delineação entre útero, tecido muscular, gordura. Aqui o feto é bem óbvio, né? Mesmo para quem não está acostumado. Aí, geralmente aqui atrás já está chegando nas costas da pessoa. Então aqui pode ser algum músculo aí, ou já ser alguma parte já óssea, né? Da, dessa região abdominal, enfim. Então, é isso que ficar o recado aqui, que isso aqui é uma imagem de profundidade. Então, várias vezes eu vou falar profundidade. Então, quanto mais superior a imagem, mais superficial você está olhando, quanto mais inferior aqui, mais a maior profundidade está se analisando. Então, aquele transdutor, aquela sonda, ela é formada de elementos piezoelétricos, são um material que geralmente é cerâmico, que aplica uma voltagem, ele vibra e emite uma onda sonora, que a gente também chama de onda de pressão, né? Então essa onda de pressão ela viaja pelo corpo e quando ela encontra uma interface de um meio, geralmente com variação de densidade, né? Então muito se diz que a imagem de ultrassom ela é um mapa de variações de densidade. Então quando ela encontra essas variações de densidade, parte da onda retorna, né? E parte da onda continua até ela encontrar a próxima interface e assim por diante, né? Aí essa onda que retorna, ela chega nesse material piezoelétrico e emite um sinal elétrico, né? Então, aqui onda mecânica desse lado de cá, aí esse cara aqui ele transforma então a onda mecânica em sinal elétrico. Então ele faz os dois papéis, transformar sinal elétrico em mecânico, mecânico em sinal elétrico, isso aqui então é transformado numa informação que a gente interpreta como imagem. O transdutor, se ele tivesse apenas um desses elementos piezoelétricos, né, dessas cerâmicas, o que se veria na imagem era só um sinalzinho, seria como se fosse uma coluninha da imagem, né? Então, por isso que esse transdutor, ele precisa de uma série desses elementos piezoelétricos, geralmente entre 64 e 200. 128 é o número mágico, né? Vários desses transdutores possuem 128. Né? Então, aí, eles, um ao lado do outro, a informação dessa informação que está concatenada um ao lado da outra, quando ela é colocada em uma matriz espacial, né, ela forma a imagem de ultrassom. Então, mais ou menos assim, a muito grosso modo, assim que se forma uma imagem. Então, aqui a gente tem uma imagem desse Phantom. Então, aqui eu vou mostrar algumas vezes a imagem desse Phantom daqui para frente, que ele tem uma inclusãozinha aqui, né, como vocês estão vendo. Né? Então, essa inclusãozinha aqui, vocês veem aqui. Então, ela espalha muito mais som do que o restante do tecido, né? Então, ela é uma inclusão que a gente chama de hiperecóica. Então, ela aparece brilhante na imagem. Hiperecóica porque ela retorna muito eco, né? Ela aparece muito brilhante na imagem.
Então essa é a ultrassonografia, né? A técnica aí super difundida, uma das técnicas mais usadas no diagnóstico médico. Por exemplo, na obstetrícia, porque ela não usa radiação ionizante, né? Então ela tem muito pouco malefício, né? A gente está aqui num grupo preocupado com a segurança, né, das técnicas. Então, um dos menores problemas do ultrassom é a segurança da técnica. Ela é realmente muito segura. Até essa novo essa nova questão que precisa se fazer com o controle de qualidade do aparelho de imagem, né, em boa medida ou em grande medida, eu diria, é para garantir que o equipamento está funcionando da maneira correta, né? Porque essa questão dele irá causar malefício é muito pouco provável, né? É uma técnica bastante segura, né? Então ela é muito difundida, ela é portátil, enfim, ela pode ser aplicada nas mais diversas áreas da clínica médica, e mesmo como guia de terapias, guia de punção, enfim, uma série de coisas, né? E então a ultrassom é muito utilizado, né? E aqui a gente vai falar disso aqui, elastografia, que não é uma técnica que não foi desenvolvida nos primórdios da ultrassonografia, né? A ultrassom tem várias modalidades de imagem, por exemplo, o modo Doppler, que é para ver fluxo, é uma modalidade de imagem de ultrassom que muitas pessoas conhecem também, né? A ecocardiografia, Doppler, né? Muita gente ouviu falar sobre isso, que é aquela imagem coloridinha, aquele mapa de vermelho para azul que mostra o fluxo sanguíneo. Então, a elastografia ela foi desenvolvida para ser mais uma dessas modalidades que um equipamento de imagem, quando o usuário está ali manejando, né, o equipamento, ele pode mudar os modos de imagem, né? O modo mais comum ele é conhecido como modo B, né, que é de brilho, que é aquela imagem de tom cinza que a maioria das pessoas já viram, né? Mas os outros modos de imagem, eles aparecem em uma paleta de cores ali, né? E a elastografia foi desenvolvida nesse sentido, né? Então ela é uma técnica de imagem médica com o objetivo, ela foi desenvolvida para estimar propriedades mecânicas dos tecidos, utilizando as imagens de ultrassom, né? Então, a partir de várias imagens de ultrassom, faz ali alguns cálculos, que a gente vai conversar sobre eles, e a partir desses cálculos, utilizando as próprias imagens de ultrassom, é possível inferir quais são as características mecânicas, elásticas do tecido, coisa que a ultrassonografia tradicional não consegue, né? Ela é um mapa morfológico, é um mapa anatômico, né? A ultrassom tradicional, né? Então, essa aqui é uma técnica que entra naquele rol de técnicas quantitativas, que hoje em dia está ficando cada vez mais, digamos, na moda, ou mais em evidência, né? Uma palavra melhor. Então, o ultrassom, ele começou a ser desenvolvido lá na década de 40, 50, as primeiras máquinas ali, comerciais, em começo da década de 70, né? Então, lá para os anos 80, as pessoas começaram a falar sobre isso, opa, dá para inferir outros parâmetros no tecido com essa técnica de ultrassom, né? Então, nos anos 80, os primeiros artigos, que nem se chamava elastografia ainda, né, começaram a sair, e o termo elastografia, de fato, foi cunhado nos anos 90, quando se publicou a primeira imagem, realmente, que mostrava propriedades elásticas de tecido, tá? Então, hoje em dia, ela tem sido cada vez mais utilizada em aplicações clínicas, e, em boa medida, isso acontece porque, de fato, ela traz uma informação que nenhum método de imagem antes dessa técnica conseguia trazer, né? E as empresas de ultrassom abraçaram a ideia. Então, hoje em dia, praticamente todas as grandes fabricantes de ultrassom, pelo menos em algum modelo, ela tem lá algum tipo de elastografia lá dentro. Então, isso impulsiona estudos, né? Quando o médico ou o profissional da saúde, que seja não médico, digamos, né, de outra área, se ele tem uma ferramenta nova na mão, ele vai explorar e vai publicar artigos, e eventualmente alguma desses estudos, de fato, entra na rotina clínica, né? Então, inclusive, já tem coisa na rotina clínica hoje em dia. Então, fiz esse preâmbulo, né, já foi aí alguns minutos, para chegar no roteiro da apresentação, né? Então, vamos ver se vai dar tempo de falar tudo isso. Eu vou falar um pouquinho das motivações, depois os métodos mais comuns hoje em dia que existem de elastografia. O primeiro, então, o mais antigo é esse por compressão externa, que é chamado de elastografia convencional ou strain imaging. Elastografia por força de radiação acústica,
Aqui é o elastografia por onda de cisalhamento, ou muita gente usa o termo shear wave também, né? E elastografia transiente, que é uma técnica bem particular, mas que talvez aí uma das aplicações clínicas que mais são usadas de fato na rotina, né? Apesar de ser ali um nicho bem específico. Então, a elastografia, a motivação dela vem de uma técnica milenar, que é a palpação, né? Então, a palpação, praticamente todas as áreas da medicina ainda usa disso hoje em dia, né? Até a autopalpação, né? Que as pessoas, a gente toca o corpo procurando se está tudo em ordem ali, né? Se não tem variações. Geralmente essas variações estão muito ligadas a variações de ordem elástica, mecânica, né? Que é o que a gente consegue sentir no tato, né? Então, como a palpação, ela identifica ali de maneira, digamos, subjetiva, apesar de ter técnicas específicas para isso, né? Mas ela não é muito específica em relação à localização ou exatamente que propriedade, né, elástica que mudou, simplesmente se infere que alguma coisa está fora da ordem, né? Mas é uma técnica que ela é muito usada, inclusive hoje em dia. Então, a elastografia ela é muito inspirada na palpação. Então, se vocês forem ler literatura de elastografia, fatalmente vocês vão ler sobre isso, né? Sobre a palpação. E ela surgiu com a motivação de trazer alguma coisa que é rudimentar, digamos, né, em termos de tecnologia, que é palpar. Não estou dizendo que é ruim, mas é rudimentar porque não tem muita tecnologia nesse procedimento, né? Então, trazer tecnologia para isso, né? De repente, criar um mapa, uma imagem que informa a pessoa que está realizando a palpação o que de fato está acontecendo ali, né? Se está tendo algum corpo estranho ali que pode ser sentido por palpação, imagina você conseguir visualizar isso em um mapa de 2 dimensões que você consegue saber exatamente o que está causando essa variação, né, de elasticidade, aonde, com quais características, enfim. Então, esse foi a, a motivação inicial, né? E isso, por exemplo, utilizado muito para detecção, né, ou para identificação de nódulos e tumores, né? Então, a elastografia ela é bastante usada também na área de oncologia, tá? Então, nessa área de oncologia, a gente é bem conhecido que as mudanças em características mecânicas do tecido, elas muitas das vezes ela está relacionada a patologias, né? Por exemplo, tumor mamário, que é uma área aí que a palpação se insere, que é bem conhecido de todos, né? Então, os nódulos mamários, em boa parte, ou na maioria das vezes, eu acredito, eles são benignos, não precisa nenhuma ação, né? Mas algumas vezes ele pode ser um tumor benigno que precisa ser acompanhado, né? Ou pode ser um tumor maligno, né? E fatalmente, nesses casos, a rigidez é aumentada. Então, eu vou começar a falar bastante desse termo rigidez. Então, quando se tem algum nódulo ali, algum tumor, se varia a rigidez, o tecido físico fica mais rígido, por isso que se pode sentir na palpação. Mas existem outras áreas também que a elastografia ela é utilizada hoje em dia. A avaliação de fibrose hepática é uma área que é muito comum, a elastografia. Mesmo imagens de mama, tireoide, próstata, rim, área musculoesquelética, pâncreas, tecido cerebral, entre outros. Então, vamos voltar aqui a essa figurinha da palpação, né? Então, imagina que, digamos, isso aqui é uma mama. Quando você apalpa a mama, você está pressionando ela, né? Então, você está mudando a forma. E se tem corpos estranhos ali, se tem essas lesões nessa região, esse tecido viscoelástico, né? Quando a gente fala em elastografia, a gente fala bastante esse termo viscoelástico. Todo mundo lembra daquele travesseiro da NASA, né? Que você aperta, ele fica a marca da palma da mão ali, ele é chamado de viscoelástico, né? Que o material viscoelástico é aquele material que se diz que é semissólido, né? Não é nem um sólido nem um líquido, ele fica no meio do caminho, uma gelatina, né? Então imagina que você tem um pedaço de gelatina aqui, que é a maneira que a gente faz os phantoms no nosso laboratório, né? Os objetos simuladores, e tem essas lesões, né? Quando se comprime esse material viscoelástico, seja ele um tecido ou um phantom, essas lesões elas também vão ser comprimidas, elas vão deformar, né? Então, o quanto elas deformam está intimamente relacionado à rigidez
do material. Então, vocês vejam, quando aplica essa força externa, uma lesão mais rígida, ela vai deformar pouco, e uma lesão mais maleável, né, mais mole, ela vai deformar mais. Então, essa brincadeira de comprimir, causar tensões, deformações no tecido, ela tem tudo a ver com essa técnica de elastografia, né. E a ideia final é chegar numa imagem como essa, esse mapa de cores que vocês conseguem ver na imagem de cima, né. Então essa é uma imagem de mama, existe aqui uma lesão, um nódulo na mama, né, e esse nódulo ele é mais rígido, só que pela imagem de ultrassom é impossível saber isso, você simplesmente vê um contorno ali, que tem características bastante importantes, né, então o médico ele consegue tirar muitas informações a partir das características da imagem do nódulo B, por exemplo, forma, se ela é hipoecóica, se tem sombra, se ela a forma é regular, enfim, uma série de coisas o médico usa ali para tirar informações dessa lesão mamária. Mas o fato é que ela não traz informações relacionadas a propriedades elásticas, como rigidez, por exemplo. Já a elastografia, que é esse mapa colorido aqui, nesse caso, a imagem, ela, quanto mais para o vermelho, mais rígido é o tecido. Então a gente vê que nesse caso aqui, essa lesão ela é muito mais rígida que o entorno, tá? Então a elastografia por ultrassom, ela é baseada sempre nessas duas entidades aqui, digamos. É preciso causar uma perturbação mecânica no tecido, tá? Então, para se obter uma imagem de elastografia, de alguma forma você tem que aplicar uma força externa no tecido. Ou uma força interna, a gente vai ver que é possível aplicar uma força interna, mas o tecido ele precisa deformar, ele precisa ter tensões. Seja causada ah, pelo próprio usuário do equipamento, que são as mais comuns, tá? Mas pode ser por próprios movimentos teciduais, por exemplo, a elastografia cardíaca, ela usa muito do próprio movimento do coração, entre outras, tá? Só para citar um exemplo. Mas o fato é que o tecido ele precisa deformar, porque a partir da deformação do tecido e sabendo minimamente como foi feita a perturbação externa, a partir daí que se consegue inferir propriedades elásticas do tecido. E para que se usa o ultrassom? O ultrassom ele é utilizado justamente para avaliar como que esse tecido ele foi perturbado. Então você precisa de uma perturbação mecânica e o ultrassom ele é a ferramenta que se usa para avaliar essas perturbações. Então essa perturbação ela pode ser feita de maneira quase estática, a gente diz, quando a frequência de perturbação ela é bem baixa, geralmente a mão livre, né, e com o objetivo de deformar o tecido, aí avalia essas deformações. Ou ela pode ser feita de maneira dinâmica, né, que é uma deformação com forças que são variantes no tempo, que elas causam ali perturbações que oscilam mais com o tempo, né. E, como a gente vai ver daqui a pouco, essas, vibrações externas, né, elas geram ondas sísmicas no tecido. Olha que loucura, né, quem nunca ouviu falar disso, fala: "Como assim onda sísmica?". Então eu já vou exemplificar isso daqui a pouco. Geralmente, a força que causa essas ondas sísmicas, então, ela é gerada pela própria força da radiação acústica, o próprio ultrassom ele é uma força mesmo, né, mas também pode ser por força de contato, tá, que é um pistãozinho que dá como se fosse uns soquinhos no tecido. Eu vou tentar falar sobre todas elas de maneira aqui rápida, né, que eu tenho não mais muito tempo, né. Então, essa elastografia quase estática, a gente diz que a deformação ela não varia muito com o tempo, ela está aqui nessa modalidade, que é a elastografia por deformação, né, e as outras que eu vou falar, elas se encontram aqui nessa modalidade que é a dinâmica, que tem essas ondas sísmicas, que são as ondas de cisalhamento, tá. Então aqui só para mostrar algumas das aplicações, né, por exemplo, no fígado, tireoide, órgão reprodutor aqui, mama. Então, começar por essa a mão livre, né, que é conhecida como elastografia convencional ou elastografia por deformação. Nesse caso, as deformações, né, essa perturbação mecânica ela é causada com o próprio transdutor. Então,
o transdutor adquire imagens de ultrassom antes de comprimir o meio e após a compressão. Lembra daquele Phantom que eu falei um tempo atrás? A gente está com ele aqui de novo. Eu vou mostrar algumas imagens dele daqui a pouco. Então, com o próprio ultrassom, o transdutor de ultrassom, com a própria sonda, o médico ele comprime o tecido, causando aquelas perturbações, e imagens de ultrassom são capturadas durante todo esse processo. E o que acontece nessa compressão? O tecido deforma, né? Então, essa composição aqui de molas, ela é bastante ilustrativa, né? A mola, ela tem lá a sua constante elástica, que dá para se fazer uma analogia da constante elástica da mola com os módulos elásticos do tecido, né? Então, vamos imaginar que a gente tem duas molas aqui que seriam tecidos moles, essas em amarelo aqui, desculpe, e uma mola aqui em preto que seria a lesão na mama, por exemplo, o nódulo que ele é mais rígido. Quando se aplica essa força externa, os tecidos que são mais moles, né, essa mola amarelinha, ela deforma mais do que tecido que é mais rígido. Então, a dimensão dela variou, enquanto praticamente a dimensão da mola aqui no centro, ela pouco variou. Então, ΔL foi essa variação de dimensão, e a deformação, né, não sei se vocês lembram, a deformação ela é uma grandeza dimensional, que é o quanto um objeto muda de dimensão pela dimensão inicial. Então, é uma grandeza adimensional, deformação. Vou falar bastante em deformação aqui. Então, o objeto mais rígido, ele deforma menos quando uma força externa é aplicada. Aqui uma foto que eu fiz bom tempo atrás, olha só, foi em 2008 que eu fiz isso para tentar ilustrar o que está acontecendo, né? Então, a gente tem esse conjunto aqui de esponjas, e quando eu aplico uma força externa, a gente vê que as esponjas, elas deformam bastante, e essa rolha que está aqui no centro, né, que eu quis tentar, de alguma maneira, imitar aí uma lesão no centro de um tecido mole, ela pouco deforma. Tá? Então, isso que a gente vai fazer na elastografia quase estática, elastografia por deformação, e a gente, por essa foto aqui, ó, a gente consegue perceber, inclusive, que, por exemplo, essa espuma aqui alaranjada, ela é muito mais maleável do que essa espuma azul. Olha só pela foto não dá para ver isso, né? Mas quando a gente causa uma perturbação, você já consegue identificar, por exemplo, que essa espuma azul aqui, ela devia ser uma daquelas espumas rígidas, enquanto que essa espuma alaranjada provavelmente era uma espuma mais macia. Então, isso que essa imagem de elastografia quase estática, que é aquela mais antiga, ela vai tentar informar para a gente. Como que aconteceram as deformações internas no tecido. Então, quando a gente aplica essa força externa, você percebe que o tecido é deformado, mas antes de deformar, é importante observar aqui que deslocamentos são causados, né? Então, por exemplo, quando a gente aplica essa força aqui, essa bigorna aqui, eu coloquei, tentar ficar mais lúdico aqui, né? Essa parte superior aqui, ela deslocou um montão, olha só, ela saiu daqui, né? Então ela deslocou bastante. Enquanto que a base aqui, ela nada deslocou, né? Então veja que tem alguma história nisso daqui, né? Como a parte superior desloca muito e a parte inferior nada desloca, né? E eu quero calcular a deformação, então como que eu calculo essa deformação? Partindo do princípio que essa foto ajudaria, por exemplo, a gente determinar o quanto que essas estruturas se deslocaram aqui nesse processo, né? Qual que foi o ΔL aqui, né? Então, aqui, de fato, foi alguma coisa próxima de ΔL, né? Aqui, nesse deslocamento, e aqui o ΔL foi nulo, simplesmente na parte inferior. Como que se dá isso? Então, o ultrassom, ele basicamente ele calcula esses deslocamentos, as imagens de ultrassom são usadas, né? O ultrassom ele é muito bom para ver pequenos deslocamentos, né? Daí que é o princípio da imagem Doppler, né? Então a imagem Doppler, ela como que se faz aquele mapa colorido que mostra o fluxo, né? Se o ultrassom é essencialmente uma informação mecânica. Então, aquela imagem ela é feita medindo de fato como que está acontecendo o fluxo ali dentro, como que as hemácias estão se deslocando dentro dos vasos sanguíneos. Então, aqueles dados que o peso elétrico lê, né? Lembra que eu mostrei lá no início da apresentação? Eles são muito úteis para calcular esses deslocamentos. Então, na imagem de elastografia, essa por deformação, né, a quase estática, se aplica uma tensão externa, né, com o próprio transdutor. Aqui a gente tem um meio com elasticidade μ1 e elasticidade μ2, aqui essa inclusão no centro. E o ultrassom ele é utilizado para calcular esse mapa de deslocamento aqui que vocês veem.
Então, o pixel aqui, quanto mais para o branco, ele indica que houve mais deslocamento, né? Então, essa parte superior, ela foi muito deslocada, né? O delta L dela foi grande. E aqui é uma base fixa. A parte inferior, nada foi deslocado. O delta L foi pequeno. Então, veja que existe um gradiente aqui, né? De deslocamento. E ele é diferente na inclusão. Olha só que interessante. A inclusão, como ela é mais rígida que o meio circundante, os deslocamentos da inclusão foram diferentes dos deslocamentos no restante aqui desse nosso phantom virtual, digamos, né? Isso aqui é uma simulação. Então, eu estou plotando essa linha central aqui desse mapa de deslocamento. Se eu aplico uma derivada espacial, aqui vai ser, só tem 2 slides com fórmula, esse é um deles. Então, aplicar a derivada espacial de fato, calcular a deformação, aquela grandeza adimensional que eu falei, né. Então, aplicando o gradiente espacial aqui, né, eu consigo sair dessa imagem de deslocamento e venho para essa imagem aqui de deformação. Então, olha que interessante, agora eu tenho uma imagem que mostra nitidamente que o centro, essa inclusão, ela foi pouco deformada e o restante do meio foi bastante deformado. Então, esse mapa aqui é um mapa de deformação do tecido. Então, aqui no centro, se eu passo uma linha aqui, olha, eu vejo que existe um grande contraste de deformação de um meio rígido para um meio maleável. Tá? Então, essa foi aquelas primeiras imagens na década de 90 que eu falei para vocês, elas eram muito baseadas nisso. Então, eram imagens de deformação. Então, essa técnica de elastografia quase estática à mão livre, que a gente fala, né, que o próprio transdutor deforma o meio, ele não é uma técnica quantitativa, ela é uma técnica qualitativa que gera informação sobre deformações internas, né? E o mapa de cor indica se o meio deformou mais ou menos. O meio que deformou mais é mais maleável, o meio que deformou menos é mais rígido. Tá? Então, geralmente, em mapa de cinza, o preto é mais rígido e o branco é mais maleável, tá? Mas isso não é regra. Então, se a gente for para aquele nosso phantom, lembra? Aquela inclusão hiperecóica, se a gente deforma ela, a gente consegue calcular um mapa de deslocamento aqui com as imagens de ultrassom, calcula aquela derivada espacial, né? E gera esse mapa aqui de deformação. Então, a gente pode ver, nesse caso, que a inclusão ela é mais rígida do que o meio que a circunda, porque ela deformou menos. Tá? Então, a mão livre é mais ou menos isso aqui que acontece. Então, a gente tem a imagem em modo B, a imagem tradicional de ultrassom aqui, e dá para ver que ela está movimentando porque está sendo aplicada uma força externa. Né? Então, essa força externa que está movimentando, quando feito todo aquele processo que eu falei para vocês, o que está mais próximo do branco está deformando mais, e o que está mais próximo do preto está deformando menos. A gente pode ver que tem uma inclusão aqui que nem dá para ser observado aqui. Se você olhar com carinho, dá para ver, mas é difícil, né? Ela está por aqui assim, opa, ela está por aqui mais ou menos. Ela é mais rígida do que o meio que circunda. Então, para a gente finalizar essa primeira parte aqui, para a gente ir para o método dinâmico, só mostrar um exemplo que chamou muita atenção da comunidade. Lá entre 2005 e 2007, as pessoas começaram, de fato, a observar que para lesões mamárias que aparecem de forma bastante similar no modo B, né, essa aqui de cima e essa de baixo, se vocês olharem, tem aqui está a lesão, tá? No modo B, que é o modo tradicional do ultrassom. Elas têm características similares, mas quando a gente vai para a elastografia, a gente vê que essa de cima aqui, a lesão aparece bem grandona na elastografia, enquanto que essa de baixo, a lesão aparece menorzinha. E o pessoal começou a observar que isso era muito comum. A lesão aparecer maior que no modo B na elastografia, no caso de câncer maligno, por exemplo, um carcinoma. E no caso de um tumor benigno, por exemplo, um fibroadenoma, a lesão geralmente ela aparecia menor ou mais ou menos do mesmo tamanho que se encontra na imagem tradicional de ultrassom. Então foi se criado um score para isso, que muita gente usa até hoje, conhecido como Tsuba Score, que foram pesquisadores que publicaram aqui em 2006, né, que eles dizem que quando a lesão aparece bonitinha lá, a elastografia, aqui azul é a elastografia, tá? E verde é a ultrassom tradicional. Então, quando o azul aparece maior do que no ultrassom tradicional, a probabilidade de ser maligno é alta, ganha um score 5.
Quando ele quase não aparece, ou aparece assim como pontos esparsos na imagem de elastografia, quando comparado com tração tradicional, ele ganha um score baixo, então a maior probabilidade é de ser benigno, né. Então aqui um exemplo, só para vocês verem. Nesse caso, olha só, o que é azul aqui é mais rígido, ou seja, deformou menos. O que é vermelho é mais maleável, deformou mais. Então veja que o que está em azul aqui, os pixels em azul, eles estão dentro aqui da lesão, né? A lesão está aqui, mas não cobre toda a lesão, né? Então ele é mais parecido com esse score 2 aqui, né? Ele é meio granulado ali dentro. Então, nesse caso, era um fibroadenoma, de fato, era um tumor benigno. Claro que no paper eles vão mostrar os casos que funcionaram, né? Nesse caso aqui, a gente tem um carcinoma, né? Então, aqui está a lesão, né? E na elastografia, ela aparece maior, né, do que na imagem de modo B, que é aqui, essa parte aqui dentro. Então, ela foi classificada como score 5, né? E, de fato, ela era maligna. Então, essa é a ultrassom que é o que é mais comumente achado nos equipamentos de imagem hoje, porque a implementação dele para um sistema de ultrassom, ela é mais simples do que essa outra técnica que nos próximos 10 minutos aí eu vou tentar contar a história dela para vocês, tá? Então, como eu falei, aquele método anterior, ele não é quantitativo, né? Ele não traz uma informação quantitativa de isso aqui tem rigidez de tantos quilopascal, né? Que é a unidade que mede rigidez. Então, se vocês veem nesse desenho aqui, ele mostra o valor em rigidez quantitativo de diferentes tecidos. Por exemplo, o osso ele é muito rígido, né? Ele tem elasticidade, módulo elástico lá na ordem de megapascal. Enquanto os tecidos moles, eles estão aqui na ordem de alguns quilopascal. Né? O fígado, o músculo, um pouquinho mais rígido que o fígado, a mama está por aqui, né? Então, o pessoal estava em busca de achar alguma coisa que, de fato, conseguisse trazer um valor quantitativo em unidades, né, de quilopascal. Então, daí que surgiram essas outras técnicas quantitativas aqui, que elas são baseadas nas ondas sísmicas que eu falei para vocês. Então, essas ondas sísmicas, elas são causadas pela própria força do ultrassom ou por um pistão externo. Como assim a força do ultrassom, né? Eu não preciso deslocar o meio, não preciso causar uma deformação. A força de radiação acústica, que é o que a gente chama, ela é uma força, ela pode empurrar meios, de fato. Então, para isso, eu trouxe um experimento que a gente fez aqui no laboratório, né? Então, a gente tem um transdutor aqui, que ele é bem focalizado, ele joga uma onda sonora, e o foco dessa onda sonora está concentrada nessa bolinha aqui, metálica. Ela está pendurada aqui com um fiozinho bem fino, e tudo isso daqui está imerso em água. Lembra? Eu falei, o ultrassom não gosta de ar. Então, a gente imergiu isso em água. Então, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, que essa bolinha, vocês vão ver que a hora que eu ligo o transdutor de ultrassom, a bolinha desloca e depois eu fico ligando e desligando e vocês vão ver que a bolinha, ela oscila. Ó, acho que eu tenho que mudar aqui. Ponteiro. Então, vai ligar. Pum. Então, vocês viram que a bolinha, de fato, ela desloca, né? Na hora que eu fico ligando e desligando, eu consigo movimentar. Então, a força da radiação acústica, de fato, ela desloca meios, né? Ela é uma força mesmo que causa uma perturbação ali, né? Então, baseado nisso, que surgiu a ideia, né, que essas forças, vou mostrar um vídeo aqui para vocês, elas podem induzir onda sísmica. Como ela é muito concentrada, né, vocês viram, eu consigo fazer uma força de ultrassom bastante concentrada. Essa força, ela pode deslocar o tecido num ponto bem concentrado, e se você causa esses deslocamentos em regiões concentradas, você dá origem a ondas que se dispersam no meio. Por exemplo, na água, essas ondas de superfície, né, que a gente está bem acostumado a ver. Então, aqui, essa gotinha de água, ela caiu e causou esses deslocamentos aqui que viajaram como ondas de superfície. Então, a ideia foi baseada nisso. Agora, imagina que eu tenho meu transdutor de ultrassom, aquele multielemento, né? E eu vou jogar uma força de radiação acústica aqui bem concentrada,
uma força aqui bem concentrada, e ela vai dar um empurrãozinho no tecido. E o empurrãozinho no tecido, quando ele é bem localizado, ele pode dar origem a essas ondas sísmicas, né? Que na água era uma onda de superfície, mas quando está no tecido, isso pode ser conhecido como uma onda de cisalhamento. Estão vendo? Essa onda propagou aqui para o lado? Ela é uma onda de cisalhamento. E essa onda, ela traz muita informação sobre propriedades mecânicas do meio. Aqui só numa renderização aqui, um plot de superfície, para vocês verem a força aqui, ela causa um deslocamento grande nesse ponto, que depois propaga como uma onda de cisalhamento. E essa onda de cisalhamento, a velocidade dela, a velocidade da onda de cisalhamento, que é isso aqui, está intimamente relacionado com a elasticidade. Módulos elásticos, pode ser o módulo de Young, que é esse E aqui, né? Talvez alguém já ouviu falar, ou o módulo de cisalhamento. Então, se eu sei a velocidade daquelas ondas de cisalhantes, né, aquelas shear waves, eu consigo calcular qual é o meu módulo elástico. Olha só que interessante. Então, só para vocês terem uma ideia, módulos de Young aqui da ordem do tecido, que está entre 1 e 60 kPa, geram ondas de cisalhamento que elas são da ordem aí de 0 a 4,5 metros por segundo. E essas ondas, elas são muito mais lentas do que a própria onda do ultrassom, que é da ordem, não sei se vocês se lembram, né? Mas num tecido ela está aí da ordem de 1.500 metros por segundo. Então a gente tem uma onda que propaga muito mais lenta do que a onda do ultrassom. Então eu consigo fazer várias imagens enquanto essa onda está se propagando. Então, para causar aquela força, eu tenho que pegar aqueles elementos piezoelétricos, né, no meu transdutor, focalizar bem ele numa região, então crio um foco aqui e mando um pulso que ele tem uma duração um pouco mais longa que o normal e ele tem um pouquinho mais intenso para conseguir causar aquela forcinha localizada e dar origem às ondas de cisalhamento. Então é mais ou menos isso aqui que acontece, tá? Você tem o transdutor, ele gera uma força bem localizada, e depois que essa força cessa, né, aqui em tom aqui mais para o branco, é deslocamento. Então você tem um deslocamento na região da força, aí esse deslocamento ele vai aumentando, e depois que a força cessa, esse deslocamento ele viaja como uma onda de cisalhamento, né? Vocês estão vendo aqui, a onda de cisalhamento ela está viajando aqui do ponto de onde a força aconteceu. Então, eu calculando a velocidade com que essa onda de cisalhamento acontece, eu estimo agora, de fato, o meu módulo elástico. Então, essa que foi a grande ideia aí que trouxe valores mais quantitativos para essa técnica. Então, agora eu vou mostrar um exemplo disso acontecendo num videozinho, que foi capturado com um equipamento que a gente recém adquiriu aqui no nosso laboratório, que se chama VeraSonics, né, um equipamento de pesquisa, que ele é muito poderoso e ele permite criar essas imagens de onda de cisalhamento. Inclusive, é um equipamento multiusuário aí que a gente adquiriu. Se alguém tiver interesse, a gente ainda está implementando esse protocolo, tá? Mas eu acredito que no futuro a gente vai ter isso implementado. Quem tiver interesse em colaborações ou fazer imagens nesse sentido. Então, eu fui lá na página aqui da VeraSonics e peguei uma demonstração deles e gravei uma parte do vídeo e vou mostrar para vocês, né? Então, aqui a gente tem uma imagem de um Phantom, tem uma inclusão aqui no Phantom, e o que ele chama, vou voltar um pouquinho aqui, push elements aqui, então são os elementos piezoelétricos lá do transdutor que são utilizados para causar a força. Então, o transdutor ele é toda a região superior aqui, mas a força foi causada só por esses elementos centrais. E a força foi localizada aqui nesse ponto vermelhinho no centro. Aí depois disso, dá para ver a onda cisalhante propagando. E aqui é interessante, o que eu gosto desse vídeo é que a inclusão, se vocês observarem aqui, ó, a onda ela chegou na inclusão, parte dela é refletida, como qualquer onda mecânica, não é? Como tem diferentes propriedades elásticas. E a inclusão, como ela é mais rígida, a onda viaja com uma velocidade maior. Não sei se vocês vão ter essa percepção aí, mas olha só, a hora que a onda chega aqui, ó, tá vendo? Ela acelera. Então, de fato, eu inferindo a velocidade, eu consigo descobrir qual é a propriedade elástica, né?
na época que eu estava nos Estados Unidos, essa história dessas shear waves estavam começando, né? E a Siemens ela tinha lançado um equipamento que tinha o que ela chamou de palpação virtual, se não me engano, ou algo do tipo, que foi a primeira vez que um equipamento comercial trazia essa informação dessa velocidade de onda de cisalhamento, né? Então eu fiz um teste com um Phantom, com esse equipamento. Então foi esse Phantom aqui que a gente usou lá para fazer esse teste. Era um Phantom que era para mimetizar estruturas de tumores de mama, né? Então tem o tecido glandular aqui, o fibroadenoma, um câncer e assim por diante. Então aqui, as imagens de duas estruturas desse Phantom, tá? Vocês veem que tem uma estrutura aqui hipoecóica e uma estrutura hiperecóica. A estrutura hipoecóica, ela é mais maleável, então essa é uma imagem, aquela anterior, que é adquirida à mão livre, né, que eu estava falando para vocês. Então aqui é deformação. Então deformou menos, ela é mais maleável do que a região ao redor, e aqui uma inclusão mais rígida, ela deformou menos. Então aqui a inclusão deformou mais, é mais macia, né? A inclusão deformou menos, ela é mais rígida. Aí eu fui lá e com esse método da shear wave, né, da onda de cisalhamento, essa caixinha aqui, ela é onde vai ser feita essa, digamos, pergunta aí para o tecido, qual é a velocidade de cisalhamento, né? Então eu fui lá que eu descobri que a velocidade de cisalhamento ao redor do Phantom era 1.9. Na inclusão mais macia, olha lá, eu calculei um valor de 1.33 e na inclusão mais rígida 2.18. Então dá para ver que a velocidade da onda de cisalhamento, de fato, ela é proporcional à rigidez do tecido. Mas o interessante é que essa velocidade de cisalhamento ela é proporcional ao módulo de cisalhamento, né, o módulo elástico aqui. E pesquisadores eles desenvolveram um algoritmo que, a partir do cálculo da velocidade dessa onda de cisalhamento, né, então aqui mais uma vez um Phantom com uma inclusão, dá para ver aqui a frente da onda de cisalhamento propagando, e a hora que ela chega no Phantom ela vai mais rápido, olha só. E foi desenvolvido algoritmos que calculavam essa velocidade em todo o espaço e criava-se, então, mapas de velocidade de cisalhamento ou de módulo de elasticidade. Então, agora, de fato, eu tenho um mapa aqui que traz informação sobre o módulo de elasticidade, não é mais qualitativo, aqui, de fato, é quantitativo, né? E isso abre outras possibilidades de tipos de estudos que podem ser feitos com a técnica. Então, só para ilustrar mais uma vez, aqui eu trago, então, já uma imagem em mama, né? Então aqui é o tecido mamário. Então tem um transdutor de ultrassom aqui em cima, em tom de cinza aqui a imagem tradicional de ultrassom. E aqui em tons de cores vocês podem ver essas ondas de cisalhamento se propagando nos tecidos mamários, né? E quando se usam aquelas técnicas de reconstrução inversa, né, que se diz, se constroem mapas de elasticidade, né, ou mapas de velocidade de cisalhamento, como esse aqui que vocês podem ver. Então, nos dois casos, né, vocês podem ver que era difícil detectar a lesão na imagem tradicional de ultrassom, mas na imagem de elastografia por onda de cisalhamento, por shear wave, né, dá para ver bem aqui uma lesão aqui, né, não, é aqui pequenininha, né, então os autores até chamaram a atenção aqui que no modo B, com muito esforço aqui, vocês conseguem ver ela aqui, né, mas na imagem de elasticidade, né, de elastografia, ela ficou bem evidente. Matheus, quer que para por aqui? Eu posso falar da imagem do transiente, seriam mais uns 3 ou 4 slides. Não, professor, pode continuar, fica tranquilo. Então, mais uns 3, 4 minutinhos eu termino. Então, essa imagem por shear wave quantitativa, ela pode ser obtida por essa força de radiação, né, para deslocar o tecido, ou através de um pistão externo. Que nesse caso, usando um pistão externo, é o que a gente chama de elastografia por transiente. Ela é muito utilizada na avaliação de rigidez hepática, né? Então, essa aqui talvez alguém aí já tenha ouvido falar, né? Então, de fato, ela é uma força de contato, enquanto que aqui usa a força de radiação acústica, a gente chama de força de não contato, porque é a própria onda acústica, né, que causa as deformações, os deslocamentos.
Então, a gente também já trabalhou com isso aqui no laboratório. Então, vocês veem esse pistão, né? Vocês podem ver, isso aqui é um pistão que ele tem aqui um vibrador que, de fato, causa uma vibração aqui, nesse caso, nesse fanto, e aqui do outro lado o transdutor de ultrassom. Então, aqui um vídeo para vocês verem o que acontece. Oh, meu Deus, não. Então, quando esse pistão está excitando aqui, digamos, né, o Phantom, então aqui por baixo, vocês veem que essas ondas de cisalhamento, elas aparecem da superfície, né, do meio para dentro do Phantom, no caso. Então, o pistão, ele está induzindo o aparecimento dessas ondas de cisalhamento. Aquelas mesmas equações são válidas, né? Então, a velocidade dessa onda de cisalhamento aqui, ela é proporcional ao módulo elástico, raiz do módulo elástico dividido pela densidade, né, a velocidade de cisalhamento. E, a partir disso, uma ideia que não foi nossa, né, obviamente, então, uma equipe de pesquisadores franceses, eles desenvolveram um sistema que agora não usa mais aquela... Então, eles tiveram uma ideia interessante também, que esse equipamento aqui, ele não usa aqueles vários elementos piezoelétricos. Você lembra que eu falei que a sonda de ultrassom ela tinha vários elementos piezoelétricos conectados um do lado do outro? Então, esse equipamento que eles desenvolveram tem apenas uma dessas sondas piezoelétricas, só uma delas. Então, eles não queriam desenvolver um método de imagem de ultrassom, eles simplesmente queriam detectar a velocidade de propagação dessa onda de cisalhamento no fígado, né? Então, eles usam um vibrador externo parecido com esse aqui que eu estou mostrando para vocês, que vibram aqui a ponta, né? Então, esse vibrador dá como se fosse um soquinho aqui. Tuc! Aqui viaja uma onda de cisalhamento e apenas um transdutor de ultrassom, de um elemento, um canal apenas, ele é capaz de capturar dados aqui que possibilitam calcular a velocidade de propagação dessa onda pelo fígado, né? O fígado é um órgão grande, então você não precisa de uma localização espacial ali muito precisa, então eles dão uma informação mais global, né, de velocidade de cisalhamento. Então, esse equipamento, o FibroScan, aí, né, quem é do meio aí da radiologistas, eles certamente conhecem. Então, aqui uma foto de como isso funciona. Aqui na frente tem tanto o transdutor de ultrassom como o pistãozinho, ele dá o peteleco. E aqui 3 exemplos, né, de onda de cisalhamento propagando. Quando ela propaga rápido, então, quando ela se propaga rápido, a imagem aparece dessa forma assim, então o meio é rígido. Quando ela se propaga devagar, ela é mais inclinada aqui, essa figura. Não vou entrar muito no mérito de como isso é formado, mas só para vocês terem uma ideia que é bem diferente, né? Uma velocidade de cisalhamento de 1 metro por segundo para 3,5. E isso foi entendido que está muito relacionado com o grau de fibrose do fígado, né? Então, para se determinar agora se a pessoa está ali quase com uma situação de cirrose ou não, dependendo do grau de fibrose, né? A ideia é que não precisasse mais de fazer procedimento invasivo para determinar esse grau de fibrose, sim através da rigidez, porque à medida que o tecido vai ficando com mais fibrose, né, ele vai de fato enrijecendo. E a ideia é que através dessa medida, então consiga se determinar se o paciente está com cirrose ou não e não precisa fazer um procedimento invasivo. Né? Então, como conclusões, né, é só retomar que a gente viu que o que começou nos anos 90, hoje já tem uma série de aplicações clínicas com diferentes tipos de equipamentos. Né? No início dos anos 2000, aquelas técnicas mais quantitativas, elas começaram a ser introduzidas na literatura, e hoje alguns equipamentos, inclusive, têm isso nos seus modelos comerciais, né? Ela já está sendo usada em alguns casos na rotina clínica, né? E muita pesquisa tem sido feita na área, e eu acredito que no futuro, inclusive, os testes de controle de qualidade, que hoje ainda não precisam ser feitos, né, para os equipamentos de elastografia, né, mas eu imagino que daqui a pouco quem trabalha aí com controle de qualidade das máquinas vai ter que entender um pouquinho melhor como essas coisas acontecem, né? Então, só aquele artigo que eu mostrei algumas imagens para você, né, ele traz aqui, só para ilustrar que diversos equipamentos comerciais hoje em dia eles já têm esse módulo implementado.
Eu acho que eu acabei falando demais, né? Mas agradeço a atenção de vocês. Mencionar que alguma das coisas que eu mostrei aqui foi possível de ser feita porque a gente comprou, né, equipamentos e bancou, né, as bolsas. Enfim, toda a estrutura nossa de pesquisa é, em boa parte, financiada pela FAPESP, CAPES e pelo CNPq. E eu estou aí disponível para as perguntas, seja agora ou seja por e-mail depois, se alguém tiver interesse.